E assim, você passou por várias fases do COT, né? Sim. Desde a sede antiga e tal. Como é que você avalia assim, essa evolução, não só da equipe em si, mas do próprio COT como instituição, a sede nova, equipamento? Você pegou muitas fases do COT, né? Sim. Houve uma época no COT que você não tinha equipamento. Você queria um equipamento melhorado, por exemplo, uma gandola de combate, que é do Exército Brasileiro. O COT, no passado, usava um uniforme igual ao do Exército Brasileiro, né? Aí depois veio aquele camuflado padrão OTAN, que foi o do teu curso, foi do teu curso, e depois veio o Multicam, né? Mas antes, esse uniforme que a gente usava, que era, às vezes, camisa preta com um rajado, né? Um uniforme igual foi o do antigo do GAT, um rajado, uma calça rajada, a gente tinha que comprar alguns equipamentos. Coldre, boot. Por exemplo, o Baudrier que tinha no COT era bom? Era, mas não era o melhor. Entendi. O melhor eu comprei, então eu tenho até hoje meu equipamento de rapel todo completo. É meu. Porque você comprou com o teu dinheiro. Eu comprei com o meu dinheiro. Então quem queria melhorar, então isso mostra o comprometimento. Você entende? Você não recebeu nada de graça, você teve que bancar. Você tinha que investir para poder melhorar. Então, a estrutura do COT também. A recolhamba antiga era uma esculhambação mesmo. Por isso que veio o nome de recolhamba lá, né? Explica pra galera o que é recolhamba. Recolhamba é a sala dos operadores do COT, onde fica onde a gente guarda nosso equipamento, nosso material e costuma ser bem desorganizada, né? É um lugar bem típico, né? Você entra lá, você é um caos, é aquela mulambagem. Meio fedorento, né? Tira a camisa, mulambagem total. Mas aí o que acontece? Por exemplo, a estrutura do COT, que era aquela antiga, a gente pintava, a gente chegou a pintar. No teu curso já estava um camuflado OTAN, não estava na frente do COT? Ou ainda era o cinza? Acho que era o cinza, né? Era o cinza? Pois o camuflado OTAN fomos nós que pintamos. Mas esse cinza veio depois, não foi? Não, aí depois, o que aconteceu? A gente fez o camuflado, aí entrou um D-Log lá e aí ele disse assim, pô, esse símbolo do COT não é homologado. Vamos tirar esse símbolo do COT, né? Aí, pô, beleza. Aí mandou um cara para pintar, porque era pintado na parede. Era o camuflado e o pintado. Já era aquela placa. Pois aí o Rogério, o tatuador nosso grande irmão Rogério, fez aquele quadro em compensado naval, né? Aquele símbolo do COT, para colocar lá. Quer tirar? Tira, beleza. Só que quando o cara. Tinha sido ele que tinha feito. Foi o Rogério. Aí quando foi para pintar, o coordenador, o D-Log lá, mandou um cara lá para pintar esse símbolo do COT lá. Aí o Daniel, negativo. Se é para pintar a parede toda. Não vai pintar só o símbolo, não. Vai ficar aquela coisa ridícula. Aí ele pintou de cinza, entendeu? Aí depois, posteriormente, eu acho que a gente voltou com um camuflado. Eu não me lembro mais. Eu acho que a gente botou na minha cabeça o camuflado. O camuflado OTAN com o escudo do COT. Eu não lembro mais. Eu também já não me recordo mais. Mas o que acontece é que a estrutura, por exemplo, a pista de corda do COT, fomos nós que montamos. O 100, que era um subtenente do Exército. Eu lembro do 100. Aí ele foi para lá e a gente começou a montar. Pegamos trilhos que foram cedidos pelo pessoal do metrô, daqui do DF. E a gente começou a colocar aquilo ali e montar aquela pista de corda todinho. Fomos nós que montamos. Inclusive, o 100, a gente chama ele de 100 porque a matrícula dele na PM era 100, né? Se não salvo engano, era isso aí. O cara, matrícula 100, cadê antiga. Bicho bem desenrolado, fazia tudo. Era o que o Lopes hoje, o seu Lopes, o Lopes faz tudo, faz. Ele fazia tudo naquela época lá. Fazia tudo, 100. E aí a gente construiu essa pista de corda. Por exemplo, a casa do COT de tiro, né, a casa de matar ou casa de tiro, de treinamento para retomada de edificações, era feita de pneu. Né? A gente ajudou também a fazer aquela casa com aquelas placas de metal, que ela é balística, né? São duas placas de metal, tem um cimento no meio, né? Uma parede de cimento, uma placa de metal antes, uma placa de metal depois. Então, fomos nós que ajudamos a construir aquilo ali também. Né? E quase todas as infraestruturas melhoradas ali a gente teve alguma participação. Como o Daniel gosta de falar, a gente deixou nosso sangue lá.
certeza. nas obras e nas construções do COT. Então, assim, foram muitas operações, às vezes é difícil até de recordar nesse período, porque era muita demanda. Né? Direto, né? Não parava. Muita demanda, então, além de a gente fazer muito OML, teve uma época, por exemplo, que a fazenda do Fernando Henrique era invadida um final de semana, aí o outro não, aí outro final de semana invadida e a gente praticamente vivia lá. E eu não posso deixar de falar do nosso grande mentor, nosso mestre, Gafanha. Gafanha, não conhecia, assim, encontrei poucas vezes, mas não tive oportunidade de conversar na época. Ele é responsável em grande parte pelo COT, né, pelo nascimento do COT, né, o Alberto Cury, conhecido como Gafanha. Ele é uma lenda, né, e a gente tem que lembrar dele. Ele cedia a fazenda dele, ele tinha uma fazenda que ficava a alguns quilômetros daqui de Brasília, e o COT fazia um treinamento lá. E lá tinha um negócio maldito chamado currual. Tu não falou currual. Meu Deus, como é que era o currual? Terrível. É curro alto? Currual. Currual. É uma linguagem popular. É um socavão. É tipo uma plantação de arroz que quando tá seca é cheia de socavão. Você não consegue andar no reto. Entendi. É um pé em cima, um pé embaixo. Aí você imagina, equipado, com mochila. E quando tá seco, quando tá molhado, você tá pisando na água. É um pé na água, outro pé no morrinho, e outro pé na água e tal. Entendi. E às vezes a gente fazia percursos de caminhadas de treinamento, né, com azimuth, de quilômetros por dentro do curral. Faziam questão de botar a gente dentro do curral só pra gente se fuder. Ribeirinho deve estar rindo agora. Ribeirinho. Tem que ter Ribeirinho aqui também. Ribeirinho foi meu chefe de equipe durante muito tempo também. Pois é, Ribeiro deve estar rindo aí. Ele ia como instrutor junto com o Barbosa, com o Zé. E aí o que acontece? A gente fazia treinamentos na fazenda era gigante, tinha uma área de uma vila abandonada que a gente também fazia retomada de edificações. A vantagem é que você podia sentar o dedo lá. Então você entrava dentro das casas e sentava o dedo. No COT a gente ainda não podia fazer isso, né? Porque não tinha estrutura. Com fuzil não, a gente só podia fazer com pistola e no máximo a MP5, mas com o fuzil a gente ainda não podia fazer. Aí quando veio a casa, a gente também, para resguardar a casa, passou a usar a simunicha. Mas isso é outra evolução do COT. Na época a gente ia para essa casa lá e fazia tanto patrulha, como patrulha rural, como a gente fazia retomada de edificação nessas casas. Essas vilazinhas. Então era uma coisa frequente, era muito frequente a gente ir para a fazenda do Gafanha. E assim, o Gafanha foi responsável por muitas das coisas que o COT adquiriu, né? Ele era uma pessoa muito bem relacionada, muito capaz. E não só nessa parte de infraestrutura, mas de conhecimento também. De conhecimento, né? sim. Parte de sniper e tudo, todo mundo fala que ele que deu aquela partida ali do... O Daniel falou uma vez, uma oportunidade, falou para mim que a pessoa que mais entendia de arma longa no Brasil era o Gafanha. Ele é caçador, né? Era caçador, ele caçava também, caçava inclusive na África, ia para África caçar. A fazenda dele tinha búfalo. É mesmo? Tinha búfalo,